Olá, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje, quinta-feira, 3 de abril de 2025. Estamos na área para comentar o último jogo do Botafogo, derrota aqui no Chile, ainda estou em Santiago, para a Laú, 1-0, um jogo que o Botafogo, na minha opinião, complicou, um segundo tempo constrangedor. O time sentiu muito o gol, praticamente não conseguiu criar, inclusive o Paiva falou sobre uma preocupação com as dificuldades do Botafogo no último terço. Acho que nesse pacote aí a gente também tem que colocar o custo desse planejamento ruim. O time vai oscilar. Muitos jogadores que ainda estão ali no início de preparação poderiam ter aproveitado o Campeonato Carioca para isso. O técnico poderia ter chegado antes. E até por esse motivo a gente falou aqui que o jogo contra o Palmeiras tinha sido, de certa forma, surpreendente. Porque o que eu esperava era isso mesmo. Né? Você vai fazer um jogo bom, depois você faz um jogo ruim, e às vezes você faz mais do que um jogo ruim em sequência, e infelizmente a gente vai ter que torcer para as coisas darem certo rápido, para dar aquela liga, aquele match. Vamos falar também sobre mercado. O Gé trouxe a informação que o meia Cauli do Bahia é tratado como prioridade. O Botafogo acha que tem uma carência no elenco naquela posição, e aí mais uma coisa em relação ao planejamento. Se o técnico já tivesse chegado antes, o time tivesse sido montado, né, com a ajuda dessa comissão técnica e da maneira como eles jogam, eles fossem atrás dos jogadores específicos, quem sabe agora a gente já estaria com o elenco fechado. Mas vamos lá. Joaquim Marques, terrível essa apresentação do Botafogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo que o Botafogo controlou. Eu gostei do plano de jogo, da intenção, né, da postura do Botafogo e dentro de campo, né, controlando, ditando o ritmo da partida, mas um Botafogo pouco objetivo, um Botafogo executando muito mal essas ações ofensivas, muitos erros bobos, situações assim que acho que a gente tem que melhorar bastante. E o segundo tempo é constrangedor, né? A Laú faz algumas substituições no intervalo, faz duas substituições no intervalo. O time já melhora antes de marcar o primeiro gol. O primeiro gol, uma desatenção da defesa do Botafogo na recomposição. O Jair deu mole, acho que o Gregory deu mole também. A gente pode colocar aí o Telles, o Marlon. Tem vários jogadores erraram na transição defensiva. Uma situação de 2 contra 1 na meia-lua da defesa do Botafogo, da área do Botafogo. E os caras fazem um gol. E a partir dali o time desmonta. Né? Acho que o Paiva também não foi feliz na substituição que fez. O Patrick de Paula não estava numa jornada boa, mas quando ele tira o PK e abre mão de um jogador no meio-campo e coloca mais um atacante, o time fica muito aberto, muito espaçado, fica aquele 4-2-4 que a gente já viu várias vezes não funcionar. O Elias Manuel, achei assustadora a primeira impressão que ele deixou, mas é um cara também que não jogava desde dezembro do ano passado. Então já tinha 4 meses sem entrar em campo. Para vocês verem, né, como isso daí também tem que estar incluído nessa questão do planejamento ruim. Mas falando sobre o jogo, Joaquim, queria saber a sua impressão. Bom, vamos lá. Vou tentar ser breve, né? Porque esse vídeo tem que ser mais curto. Apesar de ter bastante coisa para falar, vou tentar acelerar aqui. Bom, primeira coisa que eu digo é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito ruim. E eu acho que está dentro do pacote aí esperado. Até porque quando a gente tem aquele empate com o Palmeiras, eu fiz questão de falar que eu achei que o Botafogo teve uma atuação assim muito boa, não vou dizer maravilhosa, mas muito boa. Mas eu fiz o contraponto dizendo que, por sua vez, o Palmeiras estava irreconhecível. Então, não dava também para se empolgar tanto com a atuação do Botafogo, porque o Palmeiras foi muito mal, né? Não é um jogo que você fala assim, nossa, o Botafogo teve uma imposição absurda, deixou o Palmeiras sem opções e o Palmeiras não conseguiu jogar. Eu acho que foi muito mais o Botafogo sabendo se aproveitar de um Palmeiras que estava mal. E aí, sobre a questão que pode parecer e pode ser também que tem a ver com planejamento, eu não vejo dessa forma.
Eu acho que a gente já cansou de ver aí time que é campeão estadual, aí o time dá um banho nos rivais no estadual, dá goleada nos times pequenos, aí chega no brasileiro é rebaixado. Mas não é questão de desempenho, não, cara. Eu acho que é questão de observação. É você Então, saber o que poderia ter sido feito, o que você pode fazer, né? Esse meio-campo funciona. Então vamos testar contra o Vasco, num jogo que não vale nada no Campeonato Estadual. Esse jogador aqui, o Santi Rodrigues, por exemplo, já poderia ter uns 5, 6 jogos nas costas, jogando ali 60 minutos contra o Boa Vista, 70 minutos no clássico contra o Fluminense. São situações, por exemplo, ontem entrou um sujeito com 15 minutos do segundo tempo que não jogava desde dezembro, pô. Então, assim, parece que é bagre, mas até para dizer que é bagre é difícil, porque a gente não viu nada, o cara já não joga há muito tempo. Eu acho que ninguém ali é bagre. A questão é que você está entrando numa época do ano que os times já têm vários jogos nas costas e você está ali, né, fazendo a estreia de jogo. Já é o segundo jogo oficial do Santos em 5 meses. A reflexão que eu estou propondo é a seguinte: tem times que jogam o estadual, que observam tudo, que testam formação, testam meio de campo, testam tudo, parece que está tudo ótimo, e aí quando chega no brasileiro só leva fumo. Né? Então, assim, eu prefiro. Eu entendo o teu argumento. A parte física também. A parte física também. Só que eu prefiro levar a análise para outro lado. Eu entendo o seu argumento, não estou querendo desqualificar, só que eu prefiro levar para outro lado. Eu acho que faz parte desse processo, mas assim, foi desagradável ver o segundo tempo. Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que, se a gente pegar dos 11 titulares, 9 são remanescentes do ano passado. Mas as peças que entram, a grande maioria não estava no passado, né? Então você já tem... Ontem tinha menos do que 9, né? O Savarino não jogou, o Bastos o Savarino não jogou também, o Bastos não. Mas acho que faz uma diferença muito grande a gente não ter entrado com o Arthur e o Savarino, né? Faz muita diferença. E aí, quando você pega o cara que vem do banco, a não ser o Matheus Martins, que já estava no time, você tem peças que não tem entrosamento. E uma coisa que para mim ficou muito gritante que a proposta era muito legal. Era uma proposta de ir para cima, de pressionar, de tocar a bola no campo ofensivo. Mas eu acho que ficou muito gritante na hora que os jogadores iam fazer a famosa tabelinha. Tabelinha mesmo, jogo apoiado é o escambau. Porra, de jogo apoiado. Vamos logo! Quando os caras iam fazer a tabelinha, você via que não tinha um entrosamento, que o cara ia passar para um, passava para outro, a bola ia para o lado errado, eles se embaralhavam ali. Mas você percebe que os caras têm qualidade para fazer aquilo, mas que ainda não encaixou. Acho que a expulsão do Igor Jesus no final foi muito injusta. Acho que o segundo tempo foi tenebroso, mas o primeiro foi muito bom. E eu acho que é aquilo que a gente falou também. Eu acho que a gente pode, por exemplo, chegar no próximo jogo do Brasileiro e fazer um bom jogo. Pode. Eu acho que não é motivo para ficar alarmado. A gente já tinha falado que... Eu falei aqui que estava confiante na possibilidade de uma vitória, mas que a gente sabe que Libertadores tem essa coisa do ambiente hostil, claro, da catimba. E eu acho que os caras souberam fazer o jogo dele. Eu acho que até é mais do que se esperava. Pelo primeiro tempo, eu achei que a gente ia acabar vencendo o jogo. Mas, infelizmente, no segundo tempo, a maionese desandou. Mas é um time que, pô, assim, no Campeonato Brasileiro teria muitas dificuldades, né? Teria muita questão do ambiente. Como você falou bem agora, quando a torcida entende que dá para os caras ganhar o jogo, ela já começa a empurrar. Outro clima, né? Aí sai o gol. Quando sai o gol, vira uma loucura. E aí o cara que, pô, talvez não seja tão bom, pô, ele cresce, cara, porque ele tá motivado, confiante, a moral e tal. Essa é uma questão foda na Libertadores, né? Porque exato. você pega um time que é um time grande no Chile, com mais de 40 mil pessoas no estádio. Exatamente. Assim, mal comparando, quando você vê... mal comparando o que eu digo, porque a Laú não tem a dimensão, por exemplo, de um Corinthians, de um Flamengo, de um Cruzeiro, de um Atlético Mineiro. Mas aqui no Campeonato Brasileiro, às vezes a gente tem experiências de times muito pesados, com torcida, com estádio lotado, mas que o time está num momento muito ruim, brigando para não ser rebaixado e tal. E a gente sabe que você, por exemplo, você vai enfrentar um Corinthians, por mais que ele esteja brigando contra o rebaixamento, se ele estiver, porra, não vai ser moleza você jogar na casa do Corinthians com o estádio lotado, né? Então tem dessas coisas. Eu acho que foi muito desagradável.
Mas eu acho que também não é motivo para pânico, né? Não. De cair as máscaras do avião e tal, nada disso. Eu acho que vai melhorar, cara, mas eu acho que a gente está agora pagando o preço do planejamento ruim. Pô, você chegar aqui no dia 3 de abril e falar, pô, tá faltando meia? Como assim tá faltando meia? Agora, 3 de abril, a gente tem carência no elenco? E eu Gente, sempre. mas olha Eu só, sempre Depp. Ano passado, nessa altura, a gente também tinha carência. Nessa não, mas época, a assim, gente ano não tinha passado Alex é ano Telles. passado, esse ano é esse ano. E acho que tá bem claro que talvez. Tá bem claro, talvez é meio complicado colocar na mesma frase, mas eu vou sair do muro, que eu estava meio ali em cima do muro. Eu acho que algumas peças aí elas não vão servir para os desafios que a gente tem nessa temporada, cara. Né? Fiquei Olha, assustado com o Elias Manuel. Assim, é não, óbvio que você tem que colocar ali que é um cara que não joga desde dezembro. O Juan também não deixou uma grande impressão, mas a gente tem que observar mais e tal. E o problema é que essas observações, esses testes, eles vão ser feitos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, cara. Então a gente está fazendo aqui olha, algumas opções que, porra, é numa fase de grupos. E aí, cara, qualquer erro, cara, pode definir a tua temporada. Imagina só se o Botafogo não consegue passar para as oitavas de final da Libertadores, o baque financeiro, né, o baque na temporada de 2025. Assim, é o mínimo. O Botafogo tem que chegar nas oitavas de final, né? Tem que chegar nas quartas, enfim. E aí, porra, perde para a Laú, já começa a se complicar um pouco no grupo, aí tem que torcer para o Estudiantes empatar com a Laú, né? De repente, nos 2 jogos, a gente ganhar os jogos em casa e passa. Enfim, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que a gente está pagando aí o preço desse planejamento, de ter um Santi que está muito abaixo daquilo que a gente espera e o que é normal também, né? De um técnico que está improvisando um volante para jogar um pouco mais avançado. E aí você, porra, identifica que você precisa de um meia, e agora não, vamos trazer o Cauli, e de repente precisa mais do que o meia, precisa de um ponta, porque os que estão aqui, se não tiverem os titulares, não resolvem também. Assim, meio. Não é cenário de terra arrasada, longe disso. Eu acho que vai melhorar, e acho que vai melhorar até se só jogar com esses caras que estão aqui também. Mas o Botafogo deu uns vacilos aí nesse início de preparação. olha, eu vou te falar, eu de certa forma acho, né? Eu não tenho muita certeza disso. Eu acho que eu já entendi o método de trabalho do Textor e da Eagle Holding. Eu confesso que já me acostumei e eu entendo as razões disso, porque se vocês observarem, em 22 o time era um e aí na janela de meio do ano virou outro, né? Em 23 não houve investimento na janela do meio do ano, exceto o Diego Costa, e a gente viu no que deu, né? Foi a tragédia que foi. Ano passado ele repetiu 22, o time era um, quando chegou no meio do ano virou outro. Veio Igor Jesus, veio Alain, veio Alex Telles, veio o Vitinho. Então eu acho que não tem nada diferente acontecendo. Eu acho que no meio do ano vai vir mais investimento, vai vir Pois mais é, mas reforço. e se não passar de fase? Mas Aí aí não é que eu adianta te nada. digo, eu entendo, eu acho legítima a preocupação. Mas será que esse grupo que a gente está é tão complicado assim para a gente ficar em pânico? E outra Eu acho que coisa, ficou complicado. eu não vejo dessa forma. Eu acho que ano passado era 10 vezes mais complicado, porque a Era. gente não tinha treinador praticamente quando estreou na Libertadores. A gente perdeu os 2 primeiros jogos. Mas nem E o que sempre isso aí vai se repetir. O que o Não, Botafogo eu conseguiu no sei, ano passado é um feito que só o Atlético Mineiro conseguiu também em 20 anos de Não, Libertadores, mas 30 anos de o que Libertadores. eu tô querendo dizer, Depp, eu não tô querendo falar que o ano passado vai se repetir, vai dar tudo certo. Eu tô querendo mostrar que esse ano, apesar dos erros, a gente está mais acertado do que ano passado. Ano passado a cagada foi maior. Ano passado a gente estreou na Libertadores no susto, sem treinador. Mas o mais acertado nesse ano não significa que a gente vai Sim, conseguir sim. resultados melhores do que no ano passado, porque cada ano é Não, um ano. Né? Tem concordo, times cada que se ano é um reforçaram ano. mais, são times diferentes no nosso grupo, aí de repente você está melhor do que 23. Mas está melhor do que 24. Mas aí 25 é diferente e não adiantou nada, porque você Não, eu também também tem acho que que é melhorar. diferente. O que eu Né? estou querendo explicar é que, infelizmente, o nosso calendário não é adaptado ao calendário europeu. E, inegavelmente, as melhores oportunidades do mercado de contratações vão vir no meio do ano. Assim, eu já aceitei isso.
E se esse for o preço que a gente tem que Mas pagar assim, para aí continuar tendo bons as melhores times... contratações têm que ser no meio do ano. Pô, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, contratou o Paulinho, gastou uma fortuna, trouxe um jogador que estava na Europa. trouxe um jogador que estava bichado, o Paulinho, que agora que vai começar a Bichado a gente não jogar. sabe, estava machucado. Acho Não, que mas bichado é você uma coisa, pagaria machucado 18 é outra. milhões de euros no Paulinho, sabendo que ele só ia jogar em abril? E assim, não é Pagaria, só jogar em pagaria. abril, é começar a jogar, É, começar a recuperar a forma física. não seria o ideal, mas é um cara É. que daqui a pouco, em junho, pode estar jogando pra caralho e a gente fala assim, pô, o Paulinho é um cara que faz 30 gols em temporada aqui no futebol Sim, brasileiro, pô. sim, sim. Né? Então, Eu assim, acho é o um baita seguinte, eu jogador. acho que, eu acho que a gente tem motivos para ficar preocupado. Acho que o segundo tempo ontem deu uma assustada. Mas eu também não acho que é motivo para apertar o botão de pânico. Claro, Eu acho que a gente claro. é muito movido pelas emoções. Eu É prefiro. normal. É O que está normal, é acontecendo é normal. normal. Só que não era para estar desse jeito. Aí é que tá o negócio. Não era para ter oscilação, porque já era para ter esse trabalho já iniciado há um tempo, cara. Então, o que, Você que a gente quer, está você vendo? quer A gente vai ver saber? uma oscilação que o time vai jogar mal. Você O quer saber o jogador que vai mais me jogar mal. preocupa? Tudo é explicável, só que não era para estar assim. Por que está assim? Porque está atrasado. Você quer saber o que mais me preocupa? E assim, não estou querendo desqualificar o Renato Paiva, dizer, fora Renato Paiva, não presta. Não é isso. Mas de todo esse cenário, o que mais me preocupou foi ver como a Laú conseguiu, no segundo tempo, encaixotar o Botafogo. O Botafogo não conseguiu fazer mais nada e o Renato Paiva não conseguiu encontrar alternativas para reduzir o estrago. Mas aí o Porque problema não é o banco, pode ou ser a o falta banco de também. jogadores ali. De Eu repente, nem se sei se é falta de ele. jogadores, acho que Eu está acho que ele faltando. errou ontem, porque ele tinha que ter substituído no intervalo. Ele tinha que ter Também tirado o acho. PK no intervalo. E aí, de repente, era para ter colocado o Santos por dentro, né? Aí você colocava, tirava o Matheus Martins também, né? E vinha com o Arthur. Né? Você fazia ali duas substituições que talvez melhorassem esse time do Botafogo. Eu teria tirado o Matheus Martins e teria tirado o. E aí poderia ter entrado o Elias Manuel, poderia ter entrado o Jefinho. Acho até que seria melhor você jogar com o Jefinho, Santi, Arthur e o Igor Jesus na frente. Vamos ganhar, coragem. Não era o Botafogo, não era o time da coragem no ano passado? Podia ter feito isso, ele errou. E aí ele tira o PK, eu acho que ele espaça muito o time, a gente perde o meio-campo, porque ele coloca o Elias Manuel. De repente, se tivesse o Cauli no banco de reservas, né, que fizesse esse papel mais do meia, o time poderia ter melhorado. E aí é questão de como esse treinador acha que o time tem que jogar. E como ele Eu está acho aqui há que pouco tempo. eu Mas, acho que enfim, se o o Joaquim, só Cauli para você vier, emendar, emenda essa sua opinião e fala aí dessa contratação, dessa negociação do Botafogo. Né? Na verdade, o Botafogo ainda não fez a proposta pelo Cauli, mas está conversando, né? E ele é tratado ali nos corredores do estádio Newton Santos como prioridade ao Cauli, que está no Bahia, fez 2 boas temporadas lá, mas esse ano está na reserva, né? Já teve uma sondagem, a diretoria ainda não fez proposta pelo meia, mas ele é considerado uma prioridade. Outras opções também estão sendo avaliadas pelo scout do clube. bom, eu acho que o problema, sim, pode ter sido também ainda a falta de banco, até porque o Botafogo já entrou em campo sem titulares, sem Baixo, sem Savarino, né? O banco de reserva ainda está sendo, né, montado, as peças chegaram tem pouco tempo, né? E assim, o Palmeiras é um grande exemplo, contratou Paulinho, contratou sei lá quem, mas a torcida está lá querendo a cabeça do Abel, enfim. Eu acho, concordo com você, acho que o Renato Paiva errou nas mexidas. Mas, enfim, eu acho que não é motivo para pânico. Eu acho que as coisas vão se ajustar. Eu acho que o time é bom. E sobre o Cauli, para emendar aí, se o Cauli for contratado, e tomara que seja, eu acho que o Cauli cai como uma luva para esse time. E não digo necessariamente como titular, não, tá? Ele pode até ser titular, né? A gente não sabe o futuro, não tem bola de cristal. Mas eu acho que ele cai como uma luva, independentemente de ser titular ou não, porque ele é um cara que faz aquela função central ali que a gente fica vendido, por exemplo, não tendo o Savarino. Né? Então você pode ter o Santos na esquerda e o Savarino pelo meio. Quando o Savarino não joga, você tem o Cauli, né? E a gente no meio do ano ainda vai ter o Wendel. Então, assim, eu acho que a gente tem um futuro interessante pela frente, especialmente se o Cauli vier. Eu acho que é uma baita contratação. É isso. Galera, queria agradecer demais aí pela audiência. Hoje o debate foi bom, né? Foi bastante interessante.
Vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem, é muito importante, ajuda o setor visitante a crescer cada vez mais. Aqui o banner da VBet, patrocinadora master do Glorioso e parceira do setor visitante. Não conhece a VBet? O link está aqui na descrição para você entrar no site, conhecer o mercado, tem as VODs, as odds turbinadas, ótimas oportunidades para quem curte apostas esportivas. Link na descrição ou o QR Code que está aí na tela. Beleza? Lembrando sempre, aposte com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos. Estamos juntos. Hoje o vídeo tem que ser mais rápido, dar uma apressada ali, porque eu vou agora entrar na live do GE e vou ter que sair no meio da live do GE para pegar o Uber no caminho do aeroporto, porque 1h15 eu estou voltando para o Rio de Janeiro. Tamo junto aí, rapaziada. Um grande abraço. Joaquim Marques, valeu! Valeu, abraço.